Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 5, na parte de número 6, que fala sobre causas anteriores das aflições, ok? Bem, eu quero agradecer a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam, compartilhem e dêem um like, ok? Muito obrigado a todos vocês. Bem, quero também informar vocês que estão chegando pela primeira vez aqui que nossa leitura e estudo se fazem por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes. Sendo assim, nesse capítulo de número 5, nos encontramos na segunda parte. Então vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo. Por que eu falo que é um estudo? Porque eu dou as minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com aquilo que o Evangelho nos traz aqui, que os Espíritos nos trazem. Ok? Eu não concordo com tudo. Então vamos lá, minha gente. Vamos lá. Sem mais delongas, né? Causas anteriores das aflições. Número 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo, e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, o que os coloca a merecê-la, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. A pergunta feita, né? Então vamos lá. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Há anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair da mão do Criador para suportar tantas misérias neste mundo? E merece
no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, quando não puderam fazer nenhum bem, nenhum mal. Ele está falando aqui as crianças, né, que morrem cedo, elas não fizeram nenhum bem, nenhum mal. Como é que vão receber recompensa? E por que elas foram punidas para nascerem assim, enquanto outros nascem perfeitos? Né? É uma coisa para a gente pensar. E ele continua aqui. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que admita um Deus justo, uma causa deve ser justa. Claro, né, gente? Ora, a causa precedendo, quer dizer, vindo antes do efeito, né? A causa vindo antes sempre do efeito, claro, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, né? Se não vê nessa vida, deve ser anterior. De que forma? Quer dizer, pertencer a uma existência precedente, ou seja, existência anterior. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Bem, só não concordo aqui, minha gente, quando ele fala aqui, que se não foi punido, né? Quando ele fala aqui. Por outro lado, vou repetir aqui. Por outro lado, Deus não podendo punir. Deus não pune a ninguém, começa logo por aí. Aí vem Deus não podendo punir pelo bem que se fez, claro, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Então, gente, eu não acredito nisso, na punição de Deus. Começa por aí, ok? Mas é a visão desse irmão, desse espírito, naquela época que mandou essa mensagem. A dificuldade que passamos, somos nós que escolhemos. Eu sempre vou fazer essa anotação quando ver essas coisas que falam que Deus pune. Ok? Então, aquilo que passamos é aquilo que pedimos para passar. E ele continua aqui, vamos lá? O homem, pois, não é sempre punido. Olha bem, fala de novo de punição. Ou completamente punido na sua existência presente. Ou seja, a gente não paga nossos erros nem sempre na vida que estamos vivendo. Muitas vezes vamos pagar numa vida futura. E ele continua, mas não escapa jamais das consequências de suas faltas. Claro, não escapamos jamais da consequência das nossas faltas. Não por punição ou castigo de Deus, mas sim porque nós, na parte espiritual, refletimos melhor e voltamos para fazer o bem àqueles que maltratamos, ou para reparar erros, ou para aprendermos alguma coisa moral. Ok? E ele continua, a prosperidade do mal não é senão momentânea. Isso é muito importante. Quando as pessoas pensam que o mal pode fazer isso e aquilo, é sempre momentânea, nunca é infinita. E se ele expiando o seu passado? Não, peraí. E se ele não expia hoje, quer dizer, não paga a sua conta hoje, pagará no passado, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Não é verdade? Aquele que está sofrendo está aprendendo e pagando o mal que fez. Por quê? Porque ele mesmo escolheu. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Está vendo? É uma grande verdade. As nossas dificuldades são reflexos daquilo que ou fizemos na vida atual, ou fizemos na vida passada, né? As coisas boas ou as coisas ruins. São os reflexos que recebemos. Número 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento,
egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Desculpe aí, gente, tive que dar um pause aqui que apareceu uma emergência, mas já foi resolvido. Bem, vamos lá então. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes, porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Quer dizer, quando tivermos que aprendermos, vamos ficar presos, né? Ou na Terra, outro planeta, não importa. Quando a gente alcançar acima da média, né, da nossa moral, a gente vai para um planeta melhor, claro. Então, vamos ficar aqui quanto tempo? Isso depende da vontade de cada um, não é verdade? Pois é. A cada vicissitude, ou seja, a cada problema, né, deve dizer-se que se pertence a um mundo mais elevado. Isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar ao seu mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Tá vendo? Então é isso aí que eu acabei mesmo de falar. Vamos evoluindo e vamos sair para um planeta melhor. Vai depender de cada um de nós. Não existe salvador da pátria não, gente. Muitas pessoas pensam, Jesus vai voltar para quê? Ele nunca saiu daqui, conforme o Google, do Comando Lorean, que eu sou inscrito lá, gosto muito de assistir os vídeos dele, são muito bons. Fala, Jesus não vai voltar porque ele nunca saiu. Ele sempre esteve aqui. Ele é o responsável pelo desenvolvimento dos seres humanos do planeta Terra. E tantos outros. Mas aqui ele também é responsável, ok? Então vamos lá. Não existe salvador da pátria, tá? Vamos lá. Número 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Ponto. Bem, vamos lá. Isso daqui é muito importante, tá? Então as dificuldades, essas que já falamos anteriormente, né, os problemas, a vicissitude pode ser imposta. Esses casos da reencarnação compulsória é muito raro. Só ocorre quando o espírito está praticamente, geralmente, né, sem condição de fazer escolha. Quando ele se encontra sem condições de ter conhecimento do que está ali acontecendo, ok? Quem estudar um pouquinho mais o espiritismo vai ver que existe uma certa condição que o espírito chega a se tornar um ovoide, ok? Então essa encarnação para esses espíritos será com toda certeza compulsória. Ele perde toda a noção da sua existência, ok? Então é muito raro uma reencarnação compulsória, muito difícil, mas existe, tá? Um número pequeno, sim, mas existe. E ele continua aqui. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, tá? Então, muita reencarnação é o quê? Somos nós que estamos arrependidos disso ou daquilo e pedimos para vir dessa forma ou daquela para passar por isso ou por aquilo, porque irá nos ajudar no nosso desenvolvimento e crescimento moral.
ok? Então espíritos, né, arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentam fazer melhor, tá vendo? Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçar a fim de não perder o benefício de seu trabalho, tá vendo? Então assim são a maioria dos seres humanos aqui do planeta Terra passam por isso. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro. Quer dizer, eu não acho nada que pune, né? É uma necessidade de reparação. Pois é, a punição não existe. Para mim não existe. Nunca existiu, não vai existir nunca. E fala, então, e provas para o futuro que elas preparam, claro. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Como botei aqui, não condena nem pela primeira nem pela milésima. Ok? Vamos entender muito bem isso. Porque se Jesus nos aconselhou perdoar não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 e diariamente, imagina quantas vezes Deus irá nos perdoar. Deu para entender? Então Jesus nos aconselha a sermos melhores do que Deus? Temos que perdoar infinitamente, mas Deus não? Conforme está colocando aqui, não condena irrevogavelmente pela primeira falta, ou seja, dependendo do número de faltas, ele vai punir? Não acredito nisso. Mais uma vez, é aquilo que eu não acredito. Vamos lá? Inclusive eu escrevi ali, né? Pela primeira falta, eu ainda botei por falta alguma. Não condena nunca ninguém por falta alguma. Vamos lá, número 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Tá vendo? Muitas coisas nós pedimos para apressar nosso adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas prova ou expiação são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas que irá... Peraí, gente, rapidinho. Aí. Mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, tá vendo? Uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Então, gente, a gente às vezes pede, né, uma coisa a mais para avançar um pouco mais. Essa coisa a mais, meus amigos, às vezes pode ser um fracasso para o espírito, pelo menos naquele momento. Deu para entender? Então, aos olhos dos homens, a pessoa pensa, pô, o cara fracassou nisso, ele foi preso, ele cometeu um crime absurdo, ele vai pagar, que ele é isso, mas ninguém sabe das outras coisas que ele passou tirando 10. Mas todo mundo sabe onde ele tirou 0. Eu vi uma postagem no YouTube que uma professora dando aula mostrava uma tabuada para os alunos,
uma tabuada de multiplicação, é claro, de 7 a 1. 7 vezes 1, ela botou 9. Né? E botou os outros resultados corretos. 7 vezes 2, 14 e por aí foi. Os alunos começaram a rir da professora. Quando ela terminou, perguntou aos alunos, vocês notaram alguma coisa aqui? Todo mundo, a professora só errou ali, errou ali, errou ali. Ela, pois bem, falou, então isso é um... Eu estou apresentando para vocês como é que o ser humano é. Né? Eu apresentei uma tabuada aqui com 10 resultados, 10 multiplicações, né? E 10 resultados. Todo mundo, né? Vocês todos, observaram, fizeram questão e riram de mim de um erro que eu cometi. Mas ninguém exaltou os 9 acertos que eu coloquei. Então, é só uma reflexão, porque assim somos nós. Nós apontamos um erro da pessoa. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Observamos um erro da pessoa, mas sequer exaltamos uma das suas qualidades, um dos seus acertos. Né? E pior não é isso, pior que influencia tanto que esses seres humanos que depois de cometerem esses erros, saem da vida aqui acreditando mesmo que ele é o pior de todos, porque todos o julgam dessa forma, ou julgam assim. Por isso que muitos de nós saímos desta vida e vamos para o umbral, porque nos culpamos tanto. Esse arrependimento nos leva ao complexo de culpa, nos sentimos, né, o pior dos piores dos piores. Aí vão falar, mas temos que passar por um umbral todos? Não, não temos. Mas porém a maioria sim, quase todos passamos, por causa desses complexos de culpa, essa falta de compreensão, de aceitação que somos ainda espíritos infantis, suscetíveis a cometer erros. Certo? Fazemos coisas boas? Claro que fazemos. Fazemos coisas erradas? Claro que fazemos. Porque se soubéssemos fazer tudo, não estaríamos nesse planeta. Estaremos no planeta mais evoluído. Não é verdade? Então, nós não temos que ter essa piedade de ninguém, nem de nós mesmos. Temos que ter a compreensão do que somos. Porque se nós compreendemos o que somos, entenderemos o que os outros são. Ok? Então é mais ou menos isso. Se a gente sair dessa vida assumindo a responsabilidade dos nossos erros, assumindo que ainda somos imperfeitos, porque fazer o quê, né? Estamos aprendendo, pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada, não iremos precisar passar por umbral, porque o umbral só serve para que muitos de nós venhamos a refletir sobre aquilo que fizemos de errado. Esse é o motivo principal do umbral. Se você já sabe que fez errado, que você não podia ser melhor, se você não julga ninguém, se você tenta fazer o melhor possível para os outros, se você deixa de cometer os erros que comete, se você luta para não cometê-los, principalmente quando esse erro atinge diretamente ou indiretamente alguém, você está no caminho certo, você não vai precisar passar por um umbral e com toda certeza não irá passar por esse umbral que tanto falo que é um local de sofrimento e de angústia. Resta lembrar vocês todos que o nosso lar, para quem é espírito e conhece, ele é um ambiente maravilhoso, segundo a doutrina espírita, segundo André Luiz e coisa e tal. Mas esse lugar tão maravilhoso e pintado dessa forma se encontra dentro do umbral da psicosfera da Terra. Ah, mas não está na crosta, com certeza, está um pouco mais elevada. Por isso, o umbral, né, ele a amplitude dele é muito grande. E o nosso lar se encontra dentro do umbral. É um estágio muito bom dentro do umbral, com toda certeza, mas não deixa de estar dentro do umbral. Tanto é que a mãe de André Luiz, segundo o livro e segundo o filme, ela sai de um patamar acima do nosso lar umbral para visitar seu filho André Luiz e trazer para ele, algumas informações. E o mais importante de tudo, para você ver que embora a mãe de André Luiz esteja num grau superior ao do André Luiz, ainda assim ela irá reencarnar no planeta Terra. Ou seja, ela ainda está ligada ao planeta Terra. E a sua reencarnação se fará para auxiliar o seu pai. Ou seja, o pai de André Luiz. O ex-marido dela. Na última vida que ela teve. Então, gente, vamos parar para pensar sobre isso? Vamos parar para pensar. Vamos reconhecer que somos ainda falhos. Não com isso sermos ociosos e irresponsáveis. Muito pelo contrário. Lutar para deixar de sermos infantis. Eu estou tendo que dar um pausezinho, porque o carro da banana, acho que ele está rodando a minha casa aqui em volta. Ele vai e volta, vem com esse alto-falante alto. Aí toda hora eu estou tendo que dar um pause.
Aí interrompe, né, a minha linha de raciocínio. Porque aqui o nosso trabalho é feito direto, não tem nada preparado, não tem nada editado. Eu prefiro assim. Mas vamos lá. Então ele fala aqui sobre a luta penosa. Então, minha gente, vamos ter um pouquinho mais de compreensão do que somos. Mas saber também que os outros são da mesma forma que somos. Sujeito a falhas, a acertos e erros. Ok? E ele continua aqui. Tais são, mas especialmente, as pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de nobres sentimentos, inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Então nós estamos vendo aqui que as provas, né, conforme falou ali antes, né, tenha sido bem penosa, a pessoa suporta com dignidade, o espírito passa. Quando é uma lamentação, com certeza é uma expiação. Você vai passar pela mesma coisa e tal, pereré. Aí você, geralmente, o resultado disso, a pessoa se queixa, reclama. Eu posso dizer para vocês, eu já coloquei aqui em vídeos anteriores e vou repetir aqui. Eu tenho minha parente, né, que é minha madrinha, que era irmã do meu avô, e minha tia, né, tia-avó, era minha madrinha. Ela era uma pessoa muito pobre, morava numa casa de chão batido. Quem não sabe o que é chão batido, eu vou explicar. É a própria terra, não tem piso, não tem cimento, ok? E era de barraco. E ela passava por dificuldades financeiras, tá? Olha o carro da banana de novo. Vou ter que dar um pause, pelo amor de Deus, até hoje. Então, meus amigos, essa minha tia madrinha, ela está... poucas vezes eu podia visitá-la, que ela morava muito longe da minha residência, eu era criança. Ela morreu, eu era adolescente ainda. Então dependia, né, dos meus pais, no caso da minha mãe. Quando ela viajava para lá, eu ia visitá-la. Mas ela estava sempre sorrindo, muito feliz, muito alegre. Sempre que eu falava como ela estava, mesmo no seu fim, né, da sua vida, muito doente que ela se encontrava, perguntava, tia Caio, como é que a senhora está? Tudo bem? Ela ficava rindo para mim, me abraçava, me beijava e falava, meu afilhado, eu estou muito feliz. Eu tenho muito mais do que Deus, do que mereço. Deus é muito bom para mim. E eu guardei isso para mim e vi, então, aprendi, desde aquela época de adolescente, que a felicidade não está na posse. A felicidade não está na posse do dinheiro. Está em estado de espírito. Ok? Isso aprendi já desde cedo. Então, as coisas materiais, gente, olha, sinceramente, pouco nos importam. Talvez tenha sido ela que fez eu dar valor às coisas morais. Embora não tenha sido um exemplo de ser humano aqui na Terra, não fui e não sou. Mas pelo menos as coisas materiais não me... Se eu tenho, eu vou usar. Se eu puder comprar um carro 0 km importado de R$1 milhão, 10 milhões, eu vou comprar com problema. Eu não vejo problema algum. Da mesma forma que eu compro, se eu perder, se eu desfizer dele por alguma necessidade financeira, vou vendê-lo sem problema algum. Se um parente meu estiver precisando desse dinheiro, vou vender. Se eu tiver que morar na rua, vender minha casa, vender o que for, para salvar a vida de alguém, quem quer que seja, né? Principalmente um parente, uma pessoa que eu conheça, eu vou te fazer, não vejo problema algum. Mas eu era assim? Claro que não era. Eu sou assim. Por quê? Porque a minha madrinha me ensinou. Ela não sabe que me ensinou isso. Ela não sabe. Mas eu sei. E Deus sabe. Pelo seu jeito e pelo seu exemplo. Então, gente, eu tenho minhas aflições, eu reclamo, claro. Eu tenho minhas queixas, claro. Mas tem coisas que eu não me queixo. Ok? E uma delas é a perda das coisas materiais. Certo? É claro que quando você perde, você não vai ficar rindo que nem um retardado mental. É legal, gostei, perdi. Não, tu não vai ficar rindo. Não tem lógica você perder alguma coisa e ficar rindo. Mas compreender que não tem jeito, já foi, perdeu, já era. Vamos pra frente, vida que segue. Não dou tanto valor assim. Mas foi quem? A minha querida madrinha, tia Carita, que teve uma vida de exemplo, educou seus filhos, seus netos, dando exemplo,
do que é a verdadeira vida do espírito, que eu acho que a luz dela é muito grande, comparada, claro, à da população terrena. Eu tenho certeza que ela já não habita mais o nosso planeta. Bem, enfim, posso estar enganado? Claro que poderia estar enganado, não há problema algum de eu estar enganado, ok? Mas é assim que devemos tentar tocar a nossa vida. E para encerrar aqui, vou ler esse capítulo, esse último capítulo, que fala o seguinte: o sofrimento que não excita lamentações, que é o caso da minha tia, né? Pode, sem dúvida, vamos lá. O sofrimento que não excita lamentação pode sem dúvida ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido, tá vendo? Voluntariamente do que imposto. Vocês estão vendo? É o indício que nós escolhemos. Não foi imposto por ninguém. Ou seja, ninguém nos impõe nada. Fica bem claro isso. Tá? E a prova E a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Vocês estão vendo aqui? Eu vou ter aqui substituir inferioridade por infância. Bem colocado aqui quando eu coloquei isso. Falar que o espírito é inferior. Não é inferior, é um espírito infantil. Ok? Então por aqui vamos ficando nossa leitura e estudo de hoje. Eu às vezes me esqueço. Hoje é 22 de setembro de 2023. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.